Igreja da Inglaterra considera Deus neutro em termos de gênero. É isso mesmo, e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos nessa! Então tá aí, pessoal, a notícia. A Igreja da Inglaterra considerará Deus neutro em termos de gênero. Rapaz, isso aqui é uma coisa de louco, hein, pra gente comentar. Vamos ver a notícia? Vamos dar uma olhada na notícia aqui? A Igreja da Inglaterra está considerando se referir a Deus em termos sem gênero durante os cultos, informou o Telegraph. Rompendo com séculos de tradição, os bispos anunciaram que estão lançando um grande projeto sobre linguagem de gênero nesta primavera. Podem sugerir que os padres parem de usar os pronomes masculinos ele ao se referirem a Deus em algumas orações, ou mesmo que abandonem a famosa frase Pai Nosso no início da oração do Senhor. Rapaz! Aqui em outra notícia, a Igreja Anglicana explora a possibilidade de adotar Deus de gênero neutro. Cristãos reconhecem desde os tempos antigos que Deus não é homem nem mulher, afirmou um porta-voz da Igreja da Inglaterra. Pessoal, isso aqui é um negócio meio complexo a gente falar sobre isso, porque, veja bem, é óbvio que Deus não é homem nem mulher. Isso é uma coisa tão óbvia que, né, Deus está acima de tudo isso. Eu acho que isso não deveria nem estar sendo discutido por igreja, para falar a real. Eu acho que a igreja deveria estar preocupada com outras coisas mais importantes que devem ser feitas pelo mundo, né? Quando eu falo da palavra aqui, tzedakah, como eu já fiz um vídeo aqui no canal, quando a gente fala de justiça social, quando a gente fala do verdadeiro papel da Igreja de Cristo no mundo, isso aí pouco se fala, pouco se discute, aí se vem com esse papo agora de... Gente, como que você vai tirar do Pai Nosso, que foi Jesus que ensinou? Jesus se referiu a Deus como Pai. Ele nos trouxe essa compreensão de Deus Pai, de relacionamento com Deus, que nós podemos hoje nos relacionar com Deus de uma forma direta, sem qualquer coisa no meio do caminho. Não tem essa de interceder aqui, ali, não, é direto. Através de Jesus, nós estamos diante do Pai. E Jesus chama Deus de Pai algumas vezes, e na Bíblia, no Novo Testamento, centenas de vezes aparece a palavra Pai. E aí eu fico pensando aqui, como que a gente vai mudar isso? Aliás, eu penso mais ainda, o porquê nós vamos mudar isso? Qual o sentido do que nós estamos falando? Qual é que é essa daí, irmão? Qual o problema? Não dá para entender. Olha, se Deus, por Jesus, é que nós estamos falando aqui no nosso meio cristão, porque é uma igreja cristã que está querendo adotar essa possibilidade. Então, se essa igreja cristã está querendo adotar essa possibilidade, eu quero perguntar para vocês, por quê? Porque é óbvio, uma coisa muito óbvia, que na época do Velho Testamento, o povo judeu, ele se relacionava com Deus como um chefe da nação, ou seja, Deus era um pai, mas um pai da nação, aparece muito pouco essa nomenclatura no Velho Testamento. Agora, no Novo, e a gente está falando aqui do cristianismo, nós estamos falando aqui de Jesus, isso aparece centenas de vezes. Mas o que me deixa mais aqui impelido a falar sobre isso, e eu acabei querendo até fazer um vídeo, é por quê? O que isso muda na ordem do dia? O que isso vai mudar a sua relação com Deus? Você vai falar o quê? Como que vai ser falado isso? Não vai ter Pai Nosso mais? Como vai ser? Padres Nossos? Cara, não sei, mano. E sabe? E é uma coisa tão... Eu acho isso tão pequeno para o tamanho que Deus é. Não precisa falar, porque é óbvio, Deus não é humano. Deus está acima disso, ele é criador, rei. Agora, uma coisa é evidente, Jesus, para quem é cristão, Jesus nos revelou Deus como Pai. A nossa relação com Deus mudou nessa questão. Isso é muito importante. Então, hoje Deus é Pai. E vai além de tudo isso aí que nós estamos falando, da questão de quantas vezes aparece a palavra Pai no Novo Testamento, é que Jesus chamou Deus de Abba, Pai, aquele balbuciar de uma criança, sabe? Papá, papá. Se você fala de uma religião diferente, que não seja o cristianismo, aí você faz o que você quiser, você chama Deus de como você quiser. Agora, para o cristão, que foi ensinado por Jesus, que Deus é Pai, eu acho que esse contexto, essa questão de Jesus usar a palavra Abba, que é uma palavra que vem do aramaico, ou seja, que tem um acento, né, na última sílaba, é como eu disse, é um balbuciar. É como se estivesse falando papá, papá, pá.
E isso é muito importante, pessoal. Não é assim que funcionam as coisas. Chamar Deus de pai, de papá, é algo muito maior. Existe uma questão de relacionamento muito mais profundo. E Jesus mostrou isso para nós. Vem os caras com umas ideias malucas que não, vamos tirar. Deus não tem gênero. Pô, mas que novidade. Porra, quanta novidade aí, meu. Mas o ponto não é esse, cara. A gente quer saber por quê. Fala real por quê. Por que que você quer mexer em algo que já tem séculos e que foi falado pelo dono da igreja? Jesus. Veja bem, quando eu falo dono da igreja é porque nós cristãos, e cada um na sua instituição, tem Jesus como seu Senhor, não que Jesus tenha montado esse monte de igreja, não é isso que eu tô falando, tá? Tô falando em relação nossa, seres humanos que temos uma igreja onde o Senhor é Jesus, tá? Deixa bem explicadinho. Se a gente tem uma igreja que o Senhor é Jesus, por que que nós vamos mudar o Pai Nosso? O cara quer mudar o Pai Nosso. Sério? Não, você não pode nem tocar nessas palavras. Isso sem chance. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração que a palavra Pai na Bíblia aparece 272 vezes no Novo Testamento. Nós estamos falando de Novo Testamento, pô. Nós não estamos falando de outra coisa. A gente é cristão. Lembra que os apóstolos também falam para Jesus: mostra-nos o Pai. E olha que essa concepção para um judeu não é fácil, daquele momento, ele ter alterado a imagem que ele tinha de Deus. Então, para eles chegarem e falarem para Jesus, mostra-nos o Pai, você vê, já tinha, né? Isso já estava muito claro para eles, né? A relação nossa com Deus. E aí vai, eu podia estar falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? Não é vai ao Pai, hein, pessoal? Lembra? Vem ao Pai senão por mim, né? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não fala que ele é o caminho, ele é um caminho, uma verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai de novo. Depois ele fala: quem me vê, vê ao Pai. Então, pessoal, para concluir o vídeo aqui, eu vou dizer o seguinte: a minha pergunta acerca de tudo isso é o seguinte: vocês estão fazendo isso realmente para vocês fomentarem uma inclusão dentro da igreja, né? Que eu de verdade não vejo qual sentido para isso, o que isso vai incluir, tá? Eu não vejo problema nenhum chamar Deus de Pai, porque Jesus ensinou assim, então eu não vejo problema nenhum em relação à inclusão, mas partindo do ponto do que vocês estão falando aí, que querem produzir inclusão porque a igreja está vazia, precisa aumentar a igreja, qual que é o objetivo? É aumentar a igreja. Aqui, fala comigo. Qual que é o objetivo? Vamos lá, vamos conversar. Vocês querem aumentar a igreja ou vocês querem promover a inclusão? Porque promover a inclusão é cuidar da viúva, do pobre, do necessitado, das pessoas que são oprimidas. E cuidar dessas pessoas não é fazendo esse tipo de coisa. Porque isso não muda absolutamente nada. Deus vai continuar sendo Deus. O Deus que Jesus apresentou continua sendo o mesmo. Você pode mudar uma palavra, você pode obrigar pessoas a fazerem isso dentro da sua igreja. Aliás, você tem o livre-arbítrio para isso, né? Então, você pode fazer isso tranquilamente. Só que lembre-se do seguinte, e é muito importante você lembrar isso. Você mudar um texto, você mudar uma palavra que seja dentro da Bíblia, não muda a sua essência na história. Você tirar o Pai Nosso da sua instituição, tirar o Pai Nosso da sua liturgia, não muda nada. O Pai Nosso vai continuar lá na história, como ele foi feito, como ele foi verbalizado por Cristo. Então você não adianta você ficar fazendo nada. Vocês entenderam ainda que o ser humano... Vocês não entenderam que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? Vocês entenderam que a gente continua rodando atrás do rabo que nem um cachorro, quando tá doido atrás do rabo? Porque a gente continua querendo achar que é Deus, que a gente tomou esse livre-arbítrio e quer resolver os problemas e quer dizer o que Deus falou, o que Deus não falou, o que Deus... Vocês vão continuar com isso? Vocês vão continuar com isso? Então, se vocês vão continuar com isso, olha, Deus tenha misericórdia da vida de vocês. Tá? E que Deus nos ensine a cada dia ser como Jesus e a chamá-lo de Abba Pai. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez eu vou pedir para você dar a sua curtidinha, compartilhar com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, ó, tá escrito aqui embaixo, ó, inscreva-se no canal, tá bom? Dá aquela sua inscrição, não custa nada, ajuda nós aqui. Valeu? Muito obrigado por você ter chegado até o fim desse vídeo. Fui!